Muito bem, agora nós vamos fazer as oscilações forçadas. Como que é essa oscilação? É uma oscilação onde um agente externo vem e obriga a massa a oscilar, mesmo estando ela ligada a um elemento elástico. Então, a situação que a gente pode imaginar mais simples para uma oscilação forçada é essa onde eu tenho uma massa presa a uma mola, tá certo? Então tá um elemento elástico, ela tem uma massa M e agora alguém pega aqui nessa massa e força ela para oscilar. Então existe aqui uma força, que é a força externa, que oscila. Essa força agora impõe um ômega. Nesse caso, ainda não coloquei amortecimento, pois vamos colocar forçado e amortecido. Essa situação é chamada oscilação forçada. E como que é a equação de movimento? M d2x dt2, lembrando que x é a posição a partir do equilíbrio, é igual a menos kx, porque essa força elástica ainda existe, mais F0 cosseno de ômega t, que é a força agora que força o movimento. Tá certo? E essa equação, ela então pode ser escrita como d2x dt2 mais k sobre m x igual a F0 sobre m cosseno de ômega t. O ômega é agora a frequência imposta. É o agente externo que escolheu a frequência que ele quer. Então é uma frequência imposta ao sistema. Tá certo? Se você pegar nessa massa e fizer ela oscilar, com que frequência ela vai oscilar? Ela vai oscilar com a frequência que você está impondo. Não tem outra solução. Tá certo? Só que o elemento elástico pode gostar mais ou menos dependendo se você está facilitando para ele agir ou dificultando. Portanto, a solução desse problema aqui necessariamente tem como frequência de oscilação a frequência imposta. Tá certo? Portanto, o x, a solução aqui é que x é igual a um x0 cosseno de ômega t, mais uma fase. Que, aliás, essa fase aqui, ela nem existe aqui, porque eu determino aonde eu comecei. A força aqui já tem, não tem fase, então não precisa ter fase aqui. A questão é com que amplitude ela varia, porque ela vai oscilar com a frequência imposta. Isso é importantíssimo, você saber que todo sistema que é forçado oscila com a frequência imposta, não com aquela que ela gostaria. Porque aquela que ela gostaria, nós sabemos que o ômega zero que ela gostaria de oscilar é raiz quadrada de K sobre M. Tá certo? Então essa é a solução do problema. E a questão é, quem é essa amplitude? Se você colocar nessa equação aqui, você vai tirar quem que é a amplitude. E essa amplitude, ela é dada por um termo, ela é na verdade um F0 dividido por M, se não erramos as contas, né? Dividido por ômega zero ao quadrado menos ômega ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Então, o que vai variar é a amplitude. Se você estiver muito longe da frequência, a amplitude é baixa. Se você se aproximar, ela explode. Tá certo? Se a gente fizer um gráfico de como é a amplitude de oscilação como função da frequência imposta, você vai ver que ela é algo assim. Ela explode aqui ao redor de ômega zero. Quando você chegar em ômega zero, ela explode, porque ela vai dando energia, o sistema não tem como dissipar essa energia, explode. Tá certo? Isso é uma catástrofe, né? Que chama devido a sistemas oscilatórios que são forçados a oscilar e que não tem como dissipar a energia. Então essa é a solução. A situação mais ideal é quando a gente combina com
o forçar um elemento dissipativo. Como que a gente representa um elemento dissipativo aqui? A gente vem aqui e coloca como se fosse um amortecedor, que é um elemento que agora tem uma parte dissipativa. Então a gente monta agora, tá certo? Depois que você aprendeu tudo isso que eu falei, a gente vem aqui e força o movimento, mas ao mesmo tempo adiciona uma dissipação. Então é forçada e amortecida simultaneamente. Porque aí você põe energia, o sistema tira energia. E agora o sistema tem esse elemento dissipativo, que normalmente a gente representa como se fosse um pequeno pistão. A equação de movimento agora é M d2x dt2 igual menos kx menos b dx dt, porque é um elemento que a força vai se opor à velocidade. Ela só existe quando existir velocidade, né? Isso é importante. Mais F0 cosseno de ômega t. Novamente, com que frequência o sistema vai oscilar? Vai oscilar novamente com a imposta, não tem como ser diferente. Se eu pegar um carro, for lá, carro é um exemplo de sistema oscilatório amortecido. Se eu pegar um carro no para-choque e começar a fazer ele para cima e para baixo, o que vai acontecer? Ele vai com a frequência que eu estou fazendo, ele não vai com uma frequência diferente. Pode ter uma defasagem. Eu forço, ele demora um pouco para ir, aí ele vai e vem. Existe um descompasso entre eu forçar e ele oscilar. Então vai ter uma fase, não tem dúvida. Porém, ele vai oscilar com a frequência imposta. Com que amplitude? Bom, aí vai depender da amplitude, da frequência que é imposta comparada à frequência que o sistema quer oscilar. A solução desse problema aqui é uma solução interessante, porque ela continua sendo x igual a x0, que é uma amplitude, ou a zero, como está em muitos livros, cosseno de ômega t, a frequência imposta, mas agora tem uma fase. Não necessariamente quando você empurra o sistema já responde. Existe uma defasagem. Você pode fazer isso no seu carro. Eu, como tenho um Fusca, gosto de fazer muito isso para ver se o amortecedor aqui tá bom. Depois nós vamos fazer alguns exemplos com amortecimento para mostrar como isso funciona. Então essa é a solução. E agora, o que eu tenho que descobrir desse problema? Eu tenho que descobrir... ômega eu já sei, essa frequência que eu forço. Eu tenho que descobrir quem que é delta, a fase, e quem que é amplitude. Se você substituir essa solução nessa equação, você vai conseguir obter tudo isso. Então são passos matemáticos que você vai ter que fazer. Vai aparecer senos e cossenos, eles são linearmente independentes. Você iguala tudo que é cosseno com tudo que é seno. E você então é capaz de determinar quem é x0 e quem que é delta. Tá certo? Se você quer fazer isso em detalhe, pode procurar na internet, que existem muitos vídeos, inclusive um meu, com uma aula de 50 minutos, só descrevendo esses passos dessas oscilações aqui, forçadas e amortecidas. Muito bem, fazendo essa substituição, nós vamos encontrar uma amplitude que é igual a F0 sobre a massa, dividido por raiz quadrada de ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado mais b quadrado ômega ao quadrado. Essa é a amplitude com que isso oscila. E o delta, também nós encontramos na mesma solução, é o b ômega dividido por m ômega 0 ao quadrado menos ômega ao quadrado. Então nós temos tanto amplitude, você vê, agora não é mais uma amplitude que vai explodir, porque esse termo aqui não deixa explodir. Como nós temos aqui uma fase bem determinada, tá certo?
Então, esse sistema aqui agora, ele tem uma amplitude determinada que vai depender de quão próximo você está da frequência ômega zero. Na verdade, isso que você tem que maximizar isso para saber qual é o máximo onde ele vai oscilar. Ele vai oscilar no máximo que vai depender de uma combinação da dissipação com a frequência ômega zero do elemento elástico. Muito bem. Então, se você fizesse agora um gráfico da amplitude versus a frequência que você está impondo, então aqui é a amplitude, você vai obter uma curva, que é uma curva que a gente chama a chamada curva de ressonância. Ela faz assim, faz assim. E ela então tem um máximo aqui. Obviamente, esse máximo vai aparecer quando você maximizar essa amplitude. Está um pouco torto porque é a paralaxe da câmara aqui, né? Então, deixa eu fazer de novo aqui, compensando isso. Então, nós temos aqui um gráfico, só para a gente lembrar, tá certo? Então, a amplitude versus ela tem um ômega max aqui, que vai ser a frequência no qual isso aqui é o x0, é a amplitude. Essa curva aqui é chamada de ressonância. Como eu falei, ressonância. Quando que o sistema está em ressonância? Quando ele for capaz de oscilar com a amplitude máxima. Se você botar uma frequência diferente, ele vai oscilar com uma amplitude pequena. É assim que funciona o amortecedor do carro, né? Quando você quer fazer ele oscilar, ele não oscila. A roda oscila. O elemento elástico pode, mas o carro não. Como nós vamos ver em alguns exemplos que a gente vai fazer no futuro. Então, esse aqui é a solução do sistema forçado e amortecido. Obviamente, eu não fiz tudo isso em detalhes, mas aqui é a equação montada para o sistema físico. Essa é a solução, e o que varia não é mais a frequência com que o sistema oscila, porque o sistema sempre oscila com a frequência imposta pelo agente externo. A questão é, quanto que ele vai oscilar, com que amplitude, quanto de energia eu vou acoplar. Porque se eu der energia a uma taxa menor do que ele remove, eu não oscilo, fico com amplitude baixa. Quando eu der energia na máxima capacidade do sistema captar energia e minimizar a dissipação, ele vai entrar em ressonância e vai ter esse pico dessa curva oscilatória. Tá certo? Então esse aqui é o sistema com oscilações forçadas e amortecidas. E com isso aqui, a gente cobriu mais ou menos tudo sobre as oscilações normais, frequências, oscilações forçadas, oscilações amortecidas e oscilações forçadas e amortecidas de uma forma breve. Na próxima aula eu realizo alguns exemplos sobre isso e vamos passar depois para ondas em meios elásticos. Até a próxima!